Pois é, super importante. Amanhã se encerram as inscrições para o Enem, tá? Então aí é uma grande oportunidade. Várias universidades estão abrindo espaço para as pessoas que fizeram o Enem. Vamos falar agora de saúde. Essa universidade que a gente falou, a UESC, é a Universidade Estadual de Santa Cruz, que fica entre Ilhéus e Itabuna, tá bom? Então tá aí, vocês da região sul, fiquem atentos, alunos, estudantes, dessa oportunidade aí da universidade. Vamos falar agora de saúde, voltar a falar, a gente falou dos agentes de endemia que estão paralisados. A gente fala desses agentes porque é super importante, eles combatem a dengue. A situação da dengue na Bahia e no restante do país é preocupante, inclusive vai ser tema de uma jornada, a segunda jornada de controle de infecção hospitalar e infectologia. Pois é, a dengue vai ser assunto nessa jornada, e a gente vai conversar agora com o médico infectologista, o doutor Antônio Bandeira, que vai explicar. Muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Bahia no Ar. Pois é, a gente falando da dengue, o senhor até estava me trazendo dados interessantes. Além dos agentes estarem em greve, eles têm muita dificuldade de combater a dengue, né? Primeiro, dificuldade. Alguns moradores, por conta da falta de segurança que a gente está sentindo mesmo, não permitem a entrada deles em casas, condomínios. E tem outro ponto que o senhor trouxe aí para a gente. Qual foi, doutor? Veja só, Adriana, é muito preocupante. Bom dia primeiro a todos, né, aos ouvintes e os participantes da TV Record. E é muito importante essa situação da dengue, porque, inclusive, fizemos ela como um dos temas principais de abertura, agora pela manhã, na segunda jornada de controle de infecção e infectologia do Hospital Aliança. E porque hoje, inclusive, os agentes estão enfrentando dificuldades do ponto de vista até de ameaça às suas vidas, né? Então, mais recentemente, esses agentes têm sido intimidados por traficantes, por criminosos. Nossa. E para fazer exatamente as suas atividades. Isso já foi reportado agora pela manhã, isso é uma situação que vem sendo debatida, e é por isso essa situação que nós estamos progressivamente enfrentando, que fizemos então também a palestra, a abertura hoje pela manhã, às 9 horas. A Salvador está enfrentando realmente, segundo o Ministério da Saúde, Salvador pode sofrer uma grave endemia da dengue, então uma epidemia da dengue. Agora, por que os infectologistas estão falando sobre o assunto dengue? Como é que ela afeta no hospital? Adriana, quando você chega, por exemplo, agora pela manhã, você passar pelos hospitais hoje da cidade, públicos ou privados, você vai ver as emergências cheias. Verdade. E quando você olhar o que está sendo atendido, eu diria que quase que 50% hoje atendimentos, às vezes, relacionados, pode chegar até isso, atendimentos relacionados a alguma coisa pela dengue. Eu sou frequentemente assim abordado, ligações, vou ver doentes nas emergências e a gente está vendo o crescimento cada vez maior disso. Tivemos a epidemia do vírus 3, do dengue 3, que foi em 2002. Vem aí o 4, que são 4 típicos. Já foi detectado o 4º tipo no país, até na Bahia? Até na Bahia. Então, pra você ter uma ideia, em 2002 nós tivemos a epidemia aqui em Salvador, a gente documentou isso pelo dengue 3. Depois, em 2006, pelo dengue 2. Agora, pelo dengue 1 e com esse relato do dengue 4. Então, nós, assim, estamos em levas sucessivas, quer dizer, é o 3, depois o 2, depois o 1, depois o 4, depois vai voltar o 3 de novo, porque aí a maior parte das pessoas... E é um grande problema, porque as pessoas em casa têm que saber o seguinte, a dengue 4 é mais perigosa. Não, ela não é mais perigosa. Só que as pessoas ainda não estão imunes, elas não tiveram essa doença, então elas não estão imunes. É outro tipo de vírus, não é isso? O que acontece assim, quanto mais episódios de dengue você tem, mais seu organismo, ele fica mais propenso a ter um quadro mais grave, poder fazer dengue hemorrágica, né? Exato. Dengue hemorrágica ela tem muito a ver com a repetição. É claro que você pode ter dengue hemorrágica até no primeiro episódio, mas à medida que você vai tendo sucessivamente, você tem dengue 3, dengue 2, dengue 1, dengue 4, imagina, você ter 4 episódios de dengue, sinceramente, viu, é doloroso. Não, sem contar que a dengue pode ser confundida com outras doenças, então o tratamento também é uma coisa que os infectologistas estão obviamente preocupados, né? Porque quando chega um caso grave para um médico, às vezes é um caso grave porque não foi diagnosticado corretamente, ainda preocupa esse tipo de diagnóstico, ainda é uma preocupação? Sem dúvida, Adriana. Hoje em dia, quer dizer, diminuiu mais, sem dúvida nenhuma, com a vacinação, mas a doença meningocócica, né, a meningite meningocócica, pode inicialmente confundir, porque vem uma febre, dores no corpo, etc. Pode confundir até inicialmente. É com a gripe mesmo? A gripe. E você tem a confusão, inclusive, nesse período das chuvas, com a leptospirose, principalmente. Exatamente. Então, é outra questão, né? Então, a gente fica muito preocupado, porque muitas vezes o doente chega com febre
E hoje as pessoas estão chegando muito precocemente, corretamente, né? Porque vocês no veículo de comunicação estão ajudando isso, nesse sentido. Então as pessoas chegam, mas para nós médicos, muitas vezes a gente precisa segurar, às vezes, o doente às vezes não quer entender isso. Ah, doutor, por que eu preciso fazer tanto exame aqui? Por quê? Exame de sangue, principalmente. Agora, tem exame de sangue, uma vez eu estou falando de um caso particular. Eu estava com dengue, mas o sangue não acusou. Né? Eu tive que fazer um novo exame. Por que isso acontece? Como detectar, então, a dengue nesse caso? Porque, assim, a detecção, na maior parte das situações, sabe, Adriana, ela é baseada no anticorpo, ou seja, na defesa que você faz contra o vírus. Entendi. E o anticorpo para dengue, ele vai começar a aparecer, mais ou menos o IgM, mais ou menos no quinto, sexto dia de doença. Para aparecer no sangue. Para aparecer no sangue. A gente tem hoje um teste que a gente faz em alguns hospitais, o Hospital Aliança mesmo é um deles que faz, que é a detecção do antígeno, é o NS1. Ou seja, você detecta o bicho, vamos chamar assim, o vírus. O vírus. Aí no segundo... Os médicos chamam de o bicho mesmo. Né? Eu tenho uma amiga médica, ela fala, o bicho é brabo. Então, no segundo dia de doença, você já pode ter ele positivo. Mas você precisa ter, então, o NS1, que é o antígeno, que vai ver o bicho, e o anticorpo, que é a sua defesa contra ele. Se você se basear somente no anticorpo, você vai ter que esperar 5 a 6 dias para poder ter a definição. Pois é, esse é um assunto super importante. Eu estou conversando aqui com o doutor, no médico infectologista Antônio Bandeira. Ele está falando para a gente da segunda jornada de controle de infecção hospitalar, infectologia, que vai ter a dengue também como um dos assuntos. Mas essa segunda jornada, que vai até amanhã, só para a gente falar do assunto específico, infecção hospitalar. É um problema muito grave, principalmente em pessoas idosas. Meu Deus do céu, como resolver isso? É o quê? É um enfermeiro, é um médico que não lava as mãos direitos, é o contato. Como acontece essa infecção de pessoas que entram, às vezes, saudáveis, mas lá no hospital acabam adquirindo uma infecção? O problema da infecção hospitalar, que vai ser que é a base também, né, dessa nossa jornada, e eles têm várias faces, eu diria. Você tem, a primeira face é a face fundamental, vamos chamar assim, que é a fase de conscientização dos profissionais de saúde, de estarem higienizando suas mãos o tempo todo. E por isso que a gente disponibiliza o álcool gel também. Porque além da lavagem de mãos, se você coloca o álcool gel nas mãos, você ajuda a reduzir bastante a carga microbiana. Deixa eu só lhe interromper nesse assunto. Muitas pessoas em casa reclamam assim, gente, eu fui no hospital, aí quando eu vi o enfermeiro que estava tratando do meu familiar, ele estava na porta do hospital, sentado num botequinho, tomando café, fumando, com aquela roupa que está na rua, e esse profissional vai para dentro. Eu estava conversando com o médico, andando de jaleco na rua, e ele vai para dentro do hospital, vai conversar com meu paciente meu parente que acabou de fazer uma cirurgia. Sobre isso, o que os médicos estão hoje analisando? A roupa, né, ela vamos dizer assim, ela chama muito mais atenção, vamos chamar assim, do que o que é mais fundamental, que é o contato. A roupa faz pouco contato com as pessoas e pouco a bactéria vai ficar ali presa para poder passar de uma pessoa para outra. Mas as mãos não. Então a gente cumprimenta as pessoas, a gente abraça as pessoas, a gente toca no doente, a gente examina o doente, a gente abre a boca do doente. Então esse contato das mãos, do estetoscópio, de um termômetro, isso é muito mais fundamental do que a roupa. Eu sei que assim, aparentemente, né, quer dizer, a gente fica muitas vezes preocupado com a questão da roupa. Eu diria assim, que ela é secundária nesse sentido. É muito fundamental. E é por isso que a gente faz programas muito intensivos em relação a você estar higienizando as mãos o tempo todo. Porque é através desse contato das mãos. E mesmo aí que vem um problema, sabe, Adriana? Às vezes as pessoas acham que com a luva, essa situação que você falou, botei um jaleco e estou tranquilo. Mas isso acontece e é mais preocupante quando você coloca uma luva e acha que é tranquilo. Porque a luva, a bactéria se agarra à luva melhor do que ela se agarra à mão. Material, e você não lava a luva. Exatamente, que é látex. E você não fica lavando luva, entendeu? Então muitas vezes o profissional acha assim, não, eu coloquei a luva e aí estou atendendo agora todo mundo de luva. Entendeu? Então o profissional que não é consciente, não tem instrução nesse sentido especificamente, ele acaba podendo ser um veículo de transmissão. Bom, são assuntos que toda a sociedade questiona. A gente já está aqui falando de alguns, a gente falou de dengue, falou do tratamento de alguns profissionais da área de saúde com os pacientes. Tudo isso vai estar sendo discutido na segunda jornada de controle de infecção hospitalar e infectologia. Agradeço aqui mais uma vez ao infectologista Antônio Bandeira. Obrigada pelas informações. Você, boa sorte. Qualquer novidade, fala pra gente, porque esse assunto é super importante, né? Hoje os hospitais estão mas bastante lotados, então a gente precisa saber o que acontece. Muito obrigada, bom dia. Bom dia. Gente, todas as tardes, de segunda a sexta, falando ainda de saúde, né? Você tem um compromisso com a sua saúde aqui na TV Itapuã, Rede Record.